Alô, amigos do Sport TV, falamos mais uma vez ao vivo do estádio Newton Santos. É com grande prazer que a gente recebe no nosso intervalo campeão o técnico da seleção brasileira, Tite. Tite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre um prazer. Já falei com você antes, vou parabenizá-lo no ar, parabéns pela brilhante classificação da seleção brasileira para a Copa. Você esteve recentemente na Rússia, na Copa das Confederações. Primeiro, gostou do que viu? Gostou da Alemanha? Gostou de alguma seleção especialmente? E como é que está a situação sede do Brasil na Rússia? Boa noite, Tite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rafael. A gente acompanha, sim, e quer, afora as seleções, um bom local, principalmente para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Com privacidade, sim, e com uma logística, com campos de treinamento, que é o específico que a gente quer. E aí você gostou mais de Sochi, foi isso? Ele tem, sim, ele agradou pelo local, pela proximidade entre a nossa concentração e o nosso local de treinamento. Tu não precisa de distância muito grande, não precisa de ônibus, isso tudo potencializa o trabalho. A temperatura é mais agradável também, né? Também nesse aspecto. Tu acorda de manhã, tu já sente a vontade, a motivação de ir para o trabalho. E em relação ao que você viu no campo, o que você achou da Copa das Confederações? Ela teve um nível técnico, principalmente pela Alemanha, e aí daqui a pouco ela retratou uma equipe opcional, não a sua equipe mais forte, uma equipe mais reativa, uma equipe mais que marcava demais no primeiro terço, sem agredir muito. Imaginava que o Chile pudesse vencer. E para mim só não venceu também pelo aspecto físico, a coordenação dos movimentos, ela ficou prejudicada. Rafael. Não vou colocar o Tite em sinuca de bico sobre vir assistir, quem que ele vê em campo, enfim, nada disso. Minha pergunta é mais ampla, futebol brasileiro. E você foi criticado sobre isso, mesmo com o título do Corinthians em 2011. Você tem achado o futebol brasileiro muito reativo, muito de jogo de contra-ataque, muito baseado em transição e em defesa, excessivamente? Os times tendo dificuldade em propor jogo, em serem consistentes, eficientes com a bola. E o seu trabalho de 2015 já foi completamente diferente nesse aspecto, né? Perfeito, Rafael. Genericamente a gente poderia colocar. Eu digo que tem um híbrido ainda no meio dessa situação, que algumas equipes elas conseguem fazer pressão alta. O Sport retirou a saída de bola do Botafogo, ele sentiu muita dificuldade, acompanha a tua linha de raciocínio, ela foi perfeita no primeiro tempo, e dando um jogo mais apoiado, uma troca de passes mais, o Botafogo já mais vertical. Mena e Felipe dão essa condição para o Sport. Sim, é verdade. Mas de um modo geral, global, você tem enxergado isso no futebol brasileiro? Tem escolas de técnicos, tem algumas equipes que elas iam tempo para que essa condição ela seja exercida. Sim, né? sem dúvida. Tu pega os atletas individualmente, mas tu precisa de tempo para harmonizar. O Corinthians de 2015 era assim, porque eu tive tempo também para desenvolver um trabalho. E esse é um pedido, inclusive, que eu se faço para os técnicos, para que tenha a condição de desenvolver. Sem dúvida. E Tite, falando em tempo, você resolveu a situação da seleção brasileira num curtíssimo espaço de tempo. O que você pretende fazer agora no tempo que lhe resta até a Copa? Primeiro é ser o mais justo possível, acompanhar todos os jogos possíveis para uma oportunidade aos atletas nessa sequência. Consolidar a equipe com patamar, com rendimento bom para buscar resultado e variações táticas que elas possam ocorrer. Em relação ao seu grupo, você vive uma situação que você tem um grupo que lhe atendeu muito bem, mas você não pode fechar as portas para alguém que surja muito bem, ou alguém que venha jogar muito bem nesse último ano, não é isso? O acompanhamento desses jogos, ele tem demonstrado isso. Eu tenho que ser coerente com as minhas atitudes daquilo que eu falo, e é verdadeiramente assim. Não dá para fechar as portas, eu pego o exemplo assim, para um Gabriel Jesus que possa surgir, ou de algum atleta de novo que possa retomar um nível alto de desempenho. Uma sinuca de bico? Eu li muito sobre a possibilidade de abrasileirar as próximas convocações na seleção brasileira. Jogadores que atuam no cenário nacional. Você não vê assim, pelo menos essa é a minha opinião, eu vou repassar para você, a partir disso, que os jogadores que estão lá fora, eles atuam num nível um pouco acima. A gente estava debatendo aqui em off, nada a ver com isso. A questão do Firmino, como ele não é tão bem visto dentro do futebol brasileiro. Esses caras que já mostraram e que têm sido convocados constantemente, eles não acabam tendo uma certa vantagem pelo que eles apresentam lá fora, num outro patamar? O nível que tem, a gente pega principalmente a Inglaterra, é um nível mais alto. O próprio poderio econômico retira essa situação. Eu gostaria que fosse diferente, mas essa é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, buscar esse acompanhamento, principalmente nessa convocação, onde há uma retomada dos europeus, mas aqui a gente está no melhor da nossa condição, a possibilidade de convocação de brasileiros ela é maior. Verdade. Tite, muito obrigado pela sua presença mais uma Luiz, vez. um abraço. Grande prazer, Tite. Bom Sucesso, trabalho. sucesso sempre. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Presença do técnico da seleção brasileira, Tite. Tite acompanha em loco. Tite vem ao estádio acompanhar a segunda campeã. Vamos agora para o segundo tempo.